Muito bem, muito bem. Então, de volta aqui agora com o Luzemir, da Contile Contabilidade nos nossos estudos. Bom dia, Luzemir. Bom dia, Ederson. Como é que vai você? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Bom, depois dos ensinamentos, né, que a CDL está proporcionando através da Academia de Especialização no Varejo, cada dia melhor, né? E até que foi por lá que houve a nossa conexão, né? Que eu pude te conhecer. Nos conectamos, que nos conhecemos, né? Exatamente, exatamente. E que bacana poder estudar, né? Poder aprender e, como eu coloquei lá no anúncio, né? Que seria desmistificar a questão da contabilidade, né? Que nem eu falei, por muito tempo eu achei que os meus contadores eram meus inimigos, né? Mas não, né? Ainda você passa por isso. O contador, tem muita gente que acha que ele é um mal necessário, né? O que acontece? O contador chega no final do mês, começa a mandar um monte de coisa para pagar, começa a mandar um monte de problemas, chega a notificação da prefeitura, chega a notificação da Receita Federal e o contador fica mandando essas coisas pro empresário, né? Então o empresário, ele tem essa ideia mesmo que o contador pode ser um mal necessário. Eu preciso ter ele, mas não queria ter ele, porque ele não me agrega nada, ele me traz problema ao invés de solução, né? Só que na verdade não é bem assim, né? Isso só é uma crença. É uma crença, porque quando ele às vezes leva o problema, ele também já está dando um passo para solucionar aquele problema. E se você não atender aquilo ali, se você deixar aquilo ali para lá, né? Você acaba aumentando esse problema, você acaba tendo uma dificuldade ainda maior, né? Sim. Então, até você contou o exemplo, e eu já passei por isso, que pequenos valores de pequenas coisas que parece que não fazem tanto sentido para o processo, porque eu só quero trabalhar, né? Eu só quero ter uma empresa. Exato. Com o tempo passado, isso se torna uma bola de neve e o pepino fica sempre maior, né? E aí o contador precisa negociar e buscar outras soluções. Essa aí a gente falou sobre, acho que o MEI, né? Sim, o MEI, ele tem uma taxinha lá pequenininha que você paga 50 e poucos reais e você tá regular com o MEI. Porém, se você, por algum motivo, deixou o seu MEI de lado e também deixou de pagar essa conta, né? Essa conta ela pode chegar a 5, 10 mil, dependendo da quantidade de tempo que você fica, né? Sim. Para a maioria das pessoas é uma conta assim que é impagável, né? Dependendo da situação. Para a maioria das pessoas é uma conta impagável. Então, é importante você sempre estar atento àquilo, às orientações que o contador passa, né? Para que você possa, sim, estar com o seu negócio dentro do melhor forma de regularização, né? Tanto na parte de documentos quanto na parte de impostos. Sim, show de bola. Teria muita coisa técnica para a gente falar, mas o foco realmente é trazer a percepção das pessoas da importância e de certa forma da simplicidade que quando se acredita que é difícil, mas quando se acredita que é necessário e simples, passa a ser assim também. E nós temos um trabalho dentro do Meu Barco Meu Negócio que é dar noção às pessoas que querem empreender ou que estão empreendendo que é muito melhor sair da informalidade. Sair não só pelo sentido de ter um CNPJ, ou ter uma inscrição estadual, ou ter um nome de uma empresa, mas sim se expor, que isso também traz negócio, isso também gera resultado financeiro. O que você poderia assim falar para as pessoas que estão pensando em empreender, ou que estão empreendendo lá no fundo de casa, ou o Félix que está ali vendendo um salgado? Como começar, mas pelo sentido assim, como que a pessoa precisa se comportar, que é tão mais importante do que somente ir lá e fazer uma empresa, né? Abrir uma empresa. O Félix é um rapaz que estava aqui momentos antes. Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele ali fora, ali nos bastidores, né? Aí ele fez um comentário, eu não sei da conversa de vocês, mas ele fez um comentário assim: eu gostaria de abrir uma empresa para cada coisa que eu faço, né? Ele saiu com esse sentimento, né? Você não precisa abrir uma empresa para cada coisa que você faz. Você pode abrir uma empresa e agregar todas as suas atividades, né? Eu acho assim que a partir do momento que o negócio ele ganha um grau de maturidade, já está na hora de você pensar em regularizar ele. Já está na hora de você colocar as coisas nos trilhos, né? Porque se você tem um negócio e esse negócio não está regularizado, você fica à mercê da prefeitura de penalizar, do estado de penalizar. Você fica irregular naquilo que você está fazendo e você pode ter mais problemas do que ações
boas com aquela, Sim. em virtude da não regularização. Então é importante que quando você atinge um grau de maturidade no seu negócio, você busque a regularização. São várias formas de regularizar o negócio. Você pode abrir um MEI inicialmente, que ele tem um limite de faturamento de até 81 mil, está mudando para 130 mil, então esse limite é anual. Então você pode abrir um MEI, você está com o seu negócio regularizado e você vai evoluindo o seu negócio, você vai crescendo naquilo ali. A partir do momento que você vai ultrapassando os limites, você vai mudando o tipo de negócio, o tipo de organização societária que você tem naquele negócio. É importante também, eu sempre penso dessa forma, que quando você tem um limite no caso do MEI, se você muda o MEI, você acaba pagando um pouco mais de imposto. É lógico que sua empresa ficou maior, então Sim. você acaba pagando um pouco mais de imposto. Muitas pessoas, elas criam subterfúgios ali, criam condições, situações para que sempre permaneça naquele limite inferior, sempre permaneça naquele limite mínimo para que ela não pague mais imposto. Declarar menos do que se faz. Declarar menos, fazer omissão de receitas e coisas do tipo, né? E fica sempre dentro daquele limite. O que eu considero como uma crença limitante, ou seja, a pessoa ela se policia para não crescer. Ela se controla para não crescer. Porque se crescer é um problema, né? É assim, dentro da cabeça daquele que pensa, se eu crescer eu pago mais imposto, então eu vou perder mais. O imposto ele já começa assim, é imposto, né? A palavra já é uma a palavra condição. já é esquisita, né? Eu acho que essa palavra já limita muito, né? E aí a pessoa, ela tem um range ali, tem uma margem para poder trabalhar, para ela ficar dentro de um determinado limite. Uhum. Quando ela começa a crescer, ela fica com medo de crescer, porque se ela crescer, ela vai pagar mais imposto, e para ela isso é uma coisa ruim. Sim, então ela acaba ficando a vida inteira no MEI. E muitas vezes a gente percebe aí que tem MEI que fatura valores bem grandes, né? E isso controla, passa na conta do banco, isso passa por notas fiscais. em algum lugar passa. Não tem crime perfeito, né? Não estou dizendo que isso seja um crime, né? Mas eu quero dizer que não tem como você esconder as coisas. Não tem como. Sim. Você sempre vai ter algum lugar que vai aparecer aquilo, né? E quando aparece, aí vem um problema grande, né? Sim. E duas situações, né, Rosemir? É criar um problema que pode ser um grande no futuro, e não precisa ser muito tempo, porque a velocidade das coisas hoje é bem maior do que antes, né? E outra que você acaba limitando, como você falou, aquela questão de tipo planejar um crescimento exponencial. E talvez uma coisa que isso gere para o empreendedor é que ele fica mirabolando, né, coisas para dar um jeitinho, quando o correto seria falar assim, contador, o que eu tenho que fazer? É isso? Beleza. Aí nós levamos a importância do contador para o negócio, né? Porque todos os anos a gente faz para os nossos clientes um planejamento para saber qual que é o melhor regime que ele vai adotar, onde que ele vai pagar menos imposto, as ações da empresa dele, para que ele sempre esteja regular e sempre esteja na condição melhor de pagamento de imposto, né? Isso não quer dizer que ele vai pagar menos, ou melhor, ele vai pagar pouco ou muito imposto, porque muitas vezes o empreendedor ele entende que o pouco e o muito está atrelado ao valor, né? Sim. Então eu pago R$1.000 de imposto, né? Se eu faturar mais, eu vou pagar R$2.000, vou pagar muito mais, né? Só que esse valor está atrelado a um percentual sobre o faturamento. Então, lógico, se ele é maior, se ele fatura mais, ele paga em valores maior. Só que o percentual permanece. É progressivo. Progressivo, mas assim, na maioria dos casos ele tem poucas variações, né? Esses valores que eu mencionei tem poucas variações. Então, assim, o empreendedor, ele precisa se apoiar mais no contador, porque o contador tem soluções para ele, né? Uma coisa também que eu percebo bastante é que o empreendedor, ele na maioria das vezes, ele é avesso a fazer controles.
né? A organização gerencial do A negócio. organização gerencial do negócio. Ele não tem controle do que ele consome, ele não tem controle do que ele gasta, de matéria-prima, de mercadoria, de coisas administrativas. E o controle, né? a gente podia citar aqui, é o anotar o que está pagando, não é nem o controle no sentido de não gastar, né? Você está dizendo assim, é só planilhar, orçar o custo. O primeiro é esse, né? Uhum. O primeiro é esse. O primeiro é você controlar aquilo que está entrando, que está saindo da tua empresa, né? O básico do básico. É o básico, isso aí é o mínimo, né? Mas a partir desse controle, você tem informação para saber aonde que está saindo mais, onde que está saindo menos, onde que eu posso melhorar a minha performance dentro da empresa. Sim. Né? Então, muitas vezes o empreendedor, ele não tem esse controle, ele não tem o hábito de anotar, né? Mas vamos imaginar o cenário que ele vive, né? Ele chega de manhã, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que administrar os problemas internos da empresa dele, ele tem que verificar se o funcionário veio, se o funcionário não veio, se faltou, se não faltou, né? Às vezes atender um cliente que está insatisfeito por alguma razão, né? Às vezes brigar com um fornecedor que mandou um produto de baixa qualidade ou mandou um produto que não pediu. Então ele tem uma quantidade muito grande de coisas para administrar, né? E aonde que ele não vai focar? Naquilo que não dá resultado para ele, que é controlar. Só que a falta de controle traz uma série de outros problemas. De certa forma, é o gerador de problemas, né? Não é o gerador de problema, né? Mas a ele falta dela, ele não consegue achar o gerador. Uhum. A falta desses controles, ele não consegue achar o culpado do problema dele. Porque aí ele não sabe onde que está indo o dinheiro dele, onde que está gastando, onde está gastando mais, onde está gastando menos, né? Você pergunta para ele qual que é o seu melhor fornecedor, né? Ele tem isso, um sentimento com relação a isso, né? Mas ele não tem nenhum tipo de número que aponte, não, essa pessoa aqui, esse fornecedor aqui é o teu melhor fornecedor. E até essas questões de dados, a importância que tem, né? O melhor não é o que trata bem, é o que entrega um produto de qualidade, com preço justo, que por exemplo, te dá condições de negociação, que talvez o problema lá do cliente reclamar do preço seria resolvido na negociação, que é o plano, né? Lá o comecinho, né? Começa na compra, né? Mas às vezes o cliente reclama do preço e ele fala assim, não, eu não posso dar um desconto maior, né? Mas ele não pode por quê, né? Porque ele entende que se ele dar um desconto maior, ele vai estar perdendo muito. Mas se ele não tem um controle, ele não sabe qual que é o limite, né? Eu não estou dizendo aqui que o desconto é a melhor solução, nem sempre. Negociação. Nem sempre Sim, a negociação entra no desconto, né? Entra no final da linha, você negocia para poder ajustar um preço maior ou menor, com desconto maior ou menor. Mas assim, o empresário, o empreendedor, ele, por não ter controle, por ele não ter um controle de precificação, né? Quando chega a mercadoria, ele olha para a mercadoria e fala, essa aqui eu vou colocar o dobro. Ele comprou por 10 e vai vender por 20. Esse é um grande mal que eu fiz muito tempo isso. Não, e a prática comum, tá? E a prática comum. A gente convive com muitos empreendedores, né? Tipo, eu comprei por 5, vou vender por 10 e tô com 100% de lucro. Tô com 100% de lucro, mas será que ele tá com 100% de lucro? Será que ele não tem que repor a mercadoria? Ele não tem que pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar o funcionário, pagar comissão, frete, imposto? Muitas vezes o produto necessita de um freezer, de um preparo, então só a base do preço do produto não representa que só existe ele naquele caminho, né? Ele tem que ser gelado, vamos dizer, se é uma bebida, ele tem que passar pelo freezer, aí esse freezer gasta energia. Tem uma outra coisa que a maioria não considera, que é o tempo de armazenamento. O ciclo do produto no ciclo do produto, ciclo estoque. de venda, né? Quanto tempo esse produto eu vou ficar com ele para poder vender, né? Eu pago imposto antecipado, pago imposto depois. Como que é essas regras? Então ele precisa ter isso controlado, fazer um cálculo de precificação para ele saber aonde que ele pode, qual que é a margem que aquele produto dá, né? Como que aquele produto se comporta dentro da empresa dele para ele poder discutir um desconto. Isso passa tudo do início. Qual que é o início? É a anotação, né? Ele precisa
registrar as informações da empresa dele, precisa ter um controle de fluxo de caixa. E dá para começar com um caderno e uma caneta. Dá para começar com um caderno e com uma caneta, né? Porque o que mais vale é a concepção da importância, para depois talvez um sistema gerencial, alguma coisa. Talvez sejam passos, né? Uhum. Sejam passos. O primeiro passo é você ter o controle, né? Sim. Você ter o hábito, né? Então, o papel e a caneta te dá a condição de criar o hábito. Você começa a anotar, beleza. Te dá informação? Dificilmente. Precário. Por quê? Te dá uma soma no final do dia, te dá uma soma no final do mês, né? Isso é informação importante? Não pode ser, não é uma informação importante. É uma informação que te dá um número, né? Beleza, eu sei quanto que eu vendi, quanto que eu comprei, quanto que eu gastei no geral, né? Mas quando a gente pensa de uma maneira mais estruturada, a gente percebe que você precisa de informação dentro dessas anotações, né? A gente não fala que são grupos de categorias, né? Na contabilidade a gente fala que são as contas contábeis, que você vai indicar lá o quanto que você gastou de energia, quanto que você gastou de frete naquele mês, quanto que você gastou com funcionário. E aí aqueles números separados, eles vão começar a te dar índices, né? Por que que a minha energia ela subiu 100% em relação ao ano passado? O ano passado, no mês de outubro, que é o mês que nós encerramos, o ano passado eu gastei R$1.000 de energia. Esse ano eu estou gastando R$2.000. O que aconteceu nesse período para que houvesse essa elevação? E aí você começa a procurar os culpados, né? Ah, não, eu realmente, o ano passado eu tinha uma condição menor, minha empresa era menor, esse ano a minha empresa é maior e consome mais energia. Então é perfeitamente possível estar dentro dessa condição. Por isso, os dados, as informações, quanto mais, melhor. Então, quanto mais, melhor. Mas assim, você consegue isso se você tiver uma estrutura para poder analisar isso. Que você não consegue fazer ela dentro de um caderno. Né? Caderno, você só tem uma anotação ali que você não consegue relacionar essas informações. Dá para dizer assim, Osimir, que tem que estudar para ser empreendedor. Não basta ter vontade. É que às vezes aparecem cases, né? E eu falo que isso é um grande problema também, se focar naqueles cases que tiveram uma ideia, colocaram em prática e hoje eles são ricos, né? Que é uma referência que todo empreendedor busca, que é o resultado financeiro. Mas a pergunta é, o que eu preciso estudar para ser empreendedor? E aqui você está dando uma aula de que precisa estudar sobre dados, sobre informações. O que eu penso assim, é importante... Quem sabe fazer isso, é importante ele começar a fazer, né? Bom, mas eu não sei fazer isso, né? Então é importante ele buscar como chegar nessas informações. Eu acho que o primeiro passo é ele tomar a consciência que são coisas importantes para a empresa dele possa evoluir de uma maneira sustentável, de uma maneira segura. Para ele saber onde que ele está indo, os rumos que ele precisa tomar. Até porque esse conjunto de informação, né, ele vai dar os rumos. Não, esse caminho não está bom porque esse caminho vai me levar em números ruins. Então eu vou mudar o caminho, eu vou alterar a rota. Então é importante ele tomar consciência disso. Agora é lógico que o empresário, o empreendedor, ele não tem esse skill, né? Ele não tem esse... Ele é um bom vendedor. Ele quer sair de um emprego e quer ter um negócio próprio. Quer sair do emprego e ter um negócio próprio, né? Então a gente não pode colocar isso tudo dentro de uma maneira genérica, falar assim, não, precisa ter isso para você ser empreendedor. Seria muito importante, mas é um skill que a maioria das pessoas não tem, né? Eu brigo muito lá brinco, né? Acho que é a melhor palavra. Eu havia falado para você que a gente tem um podcast lá, fazendo merchan, né? Não, pode. Até nós chegaríamos nessa parte, é importante. E aí o podcast que a gente tem lá, eu levo vários empreendedores, né? E uma das coisas que eu falo sempre é que nas faculdades, né? Isso em diversas profissões que eu já conversei, tive a oportunidade de falar, nas faculdades eles não ensinam a empreender. Né? Então, a falta de você saber empreender, às vezes pode impactar no resultado que você vai ter como empresa, né? Então, o engenheiro sai da faculdade muito bem formado, né? Então ele sabe tudo sobre engenharia,
mas ele não tem nenhum tipo de formação de empreendimento, sobre empreender, sobre criar um negócio, né? E aí, na hora que ele vai para o campo, abre uma empresa, ele vai ter as dificuldades do empreendedor. Então, ele precisa estar cercado de pessoas ou de empresas que possam dar para ele esse suporte, que possam fazer para ele essa parte que ele não sabe fazer, que ele não tem paciência para fazer, né? Falar para o médico mexer com papel, não adianta, ele não quer fazer isso. E até né? inteligente, né, Luizimir? Se eu não sei fazer, eu ando com quem sabe, né? E o tempo que eu estou vendendo, alguém está cuidando da organização. Exatamente, né? Eu percebo assim, que muitas vezes o empreendedor, o que ele faz? Ele precisa de alguém para ajudar ele nessa parte burocrática. Aí ele contrata uma pessoa, né? Eu falo uma mocinha ou um mocinho, né? Que normalmente é uma pessoa mais jovem, às vezes até de primeiro emprego, para poder lidar com a parte burocrática das coisas que ele tem para fazer. Quem que vai fazer aquilo? É essa pessoa. Quem que vai ensinar essa pessoa? É o empresário. Que não sabe. Que não sabe. Né? Uma pessoa, às vezes, assim, bem crua no mercado de trabalho, ou nem crua, não tão crua, mas uma pessoa que também não tem aquela vivência. Né? Sim, porque não é especialista na área, né? Eles colocam tudo dentro do cesto comum, né? Não, essa aqui é parte burocrática, qualquer um faz, né? E aí coloca uma pessoa para poder fazer uma administração da empresa, fazer administração de fluxo de caixa e coisas dessa natureza, ela vai fazer, né? Porque vai partir daquele princípio que eu preciso anotar tudo. Né? E até faz isso, até anota tudo. Só que aquele conjunto de informações que ele anotou, muitas vezes não são totalmente utilizáveis para você fazer uma análise mais profunda do negócio dele. Sim. Né? Então, tá anotado, mas precisa algo além daquela anotação. Sim, sim. É aí que eu falo da especialização, né? Exato. E eu estava conversando no final de semana até com o Rodrigo Rata, da Velfarre, da Associação de Empresários da Rua José Antônio Pereira. E legal porque eles estão unidos ali, pegando informações de experiências, né, de um com 5 anos de empresa, outro com 30. E o legal é que eles trocam essas informações. E eu trouxe aqui também o Roberto ali da Saideira. E ele deu algumas situações assim de ação que ele tem sobre a organização. Ele falou assim: quem vê o meu comércio não sabe a estrutura que eu tenho lá nos fundos de pessoas. O especialista nisso, o especialista naquilo. Ele falou que ele investe numa empresa de especialista em como é que fala? Fluxo de caixa, toda a parte burocrática, mas ele tem um contador. Um suporta o outro, né? Um tem suporte ao outro. O contador ele tem a captação do que ele precisa, mas a outra empresa está focada em progredir o negócio. Então ele falou assim: eu preciso disso porque eu não sei fazer. Talvez essa é uma grande sacada do empreendedor, independente do tamanho dele, né? Eu não sei fazer, então eu vou trazer pessoas que saibam. Eu dei um monte de volta e você resumiu com poucas palavras, né? Exatamente isso. Você ter alguém por detrás para fazer aquilo que você não consegue fazer, né? E isso, assim, falando na prática do empreendedor que começa, claro, ele fala assim: tá, mas o Ederson e o Luizimir estão falando que tem que ter, mas assim, mal eu ganho para dizer que eu tenho um negócio. Eu não vou conseguir contratar alguém para cuidar de tudo isso. Claro, mas é progressivo, por isso que você tem que ter, como você falou, um plano de negócio. Então eu tenho que ter mentalidade suficiente para sentar, planejar, anotar. Falar assim: ó, em 6 meses eu vou estar com tanto, considerando o que eu estou fazendo, e nesse momento eu vou pagar alguém. Eu vou voltar novamente no exemplo do rapaz que estava aqui, me fugiu o nome dele. Félix. Félix. Voltar novamente no exemplo do Félix, uns poucos minutos que eu conversei com ele ali fora. Ele falou assim: eu tenho hoje eu faço uma série de coisas, talvez ele tenha contado aqui, né? Eu faço uma série de atividades, mas o meu objetivo é ser médico, né? É um objetivo longe. Ainda ele colocou o termo assim: objetivo de longa data, né? Meu objetivo é ser médico. Eu penso que o empreendedor, ele precisa ter esse objetivo de ser médico, ele precisa ter esse objetivo de longa data, ele precisa ter um objetivo que aonde que ele quer chegar com a empresa dele daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a minha empresa ela tem que estar dentro dessa condição. Daqui a 10 anos ele tem que estar dentro dessa outra condição maior.
né? Que seja considerando o número de funcionários, que seja considerando um faturamento, que seja considerando entregando um produto que hoje para ele não é possível entregar, um produto de alto valor, né? Enfim, ele precisa ter um plano e esse plano precisa levar ele a um local distante. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas é muito longe, é muito difícil, é muito árduo esse caminho. Mas ele precisa buscar trilhar ele, porque senão ele entra naquela situação de crença limitante. Eu vou ficar aqui no meu MEI, que eu faturo 80 mil por ano, e para mim tá tudo bom. Vou dando um jeito para não passar disso. Eu sobrevivo, né? E eu acho que o empreendedor ele precisa pensar mais, ele precisa não pensar só na sobrevivência, ele precisa pensar na excelência. Como que ele vai chegar daqui a 5 anos. Sim, né? sim. E trabalhar para isso também não adianta, né? Eu quero ser médico, mas eu não estou estudando, né? Não estou estudando nada, então você vai deixar o caminho muito mais difícil. Sim. E Então tem você meios, precisa... né, Luzimir? Tipo, nós temos o programa, nós temos a plataforma que está sendo construída do Meu Bar Meu Negócio, que vai entregar muito conteúdo. Tem lá o teu podcast, tem a CDL. Hoje, se digitar no Google, ele responde um monte de coisa. Tem, eu digo que o grau de dificuldade de acesso à informação é quase zero, né? Hoje você consegue. Dá pra bater lá no teu escritório e falar assim, Luzimir, eu quero falar contigo. Sim. Vai conseguir, né? Eu digo assim, que o acesso à informação, ele não pode ser, por mais que mais se use a desculpa de que é difícil, hoje não existe barreira. Hoje não tem mais. É o que a gente precisa saber filtrar também, né? Porque existem muitas coisas que não levam a caminho nenhum, né? Tem muito disso, né? Mas eu acho assim que quem tem vontade de buscar informação tem tudo na mão hoje, né? Porque ele pode ter a concepção, né? Tipo, quanto que custa para mim ter tal profissional junto comigo? Então, quanto que eu tenho que vender? Então, ele acelera o processo de faturar, né? Porque o bom vendedor, ele tem que se preocupar em quê? Em vender. Ele tem que ter noção de venda. Até o Roberto ele fala isso, cara, eu vendo, eu tenho noção do que eu tenho que fazer, eu não posso fazer loucura, vender a um preço que a minha equipe diz que não pode baixar. Né? Mas se eu quero vender mais barato... Ele tem aquele processo de precificação, né? Totalmente. Ele sabe aonde que ele pode ir, né? E o que ele dá, né, ele entrega de benefício para o cliente, ele capta de uma estratégia com o fornecedor. Porque olha o que ele disse, eu vendo o teu produto, então você precisa me pagar. Sim. E é o que ele dá, aí ele entrega de bom grado para o cliente. Então ele faz a promoção do fornecedor. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem N planilhas que consideram a possibilidade de fazer isso. E ele considera, então, entregando para o cliente, ele cria uma conexão com o cliente. Experiência. Né? Ele cria uma fidelização com o cliente, porque o cliente vai voltar novamente para comprar dele, né? E comprar outros produtos. Exatamente, né? exatamente. E o mercado né? Então lá tem algumas centenas de produtos, né? Então é bem mais complexo, né? Você estava até explicando as variações de cada tipo de produto. Carne é uma coisa, pão é outra, sabão é outra. É muita variação. Mas vamos lá, vamos trazer assim a parte contábil. E o que me chamou a atenção em você, que você é empreendedor. Antes de tudo, acho que é o contador empreendedor ou empreendedor contador, não sei. Eu sei que você tem essa habilidade de ter a contabilidade como um negócio. Sim, literalmente, não é só aquele contador engessado, que a gente sabe que tem profissional e tem dois perfis, né? Aquele que faz só o que tem que ser feito e aquele que fala, eu vou transformar a vida das pessoas através do que eu sei. E você é esse perfil, né? Que não mede esforços para entregar. Você não precisava estar falando sobre isso. Que a maioria das vezes que eu tive experiência, eu tinha que perguntar. Você já está falando, né? Você já está entregando. Como é o Luzimir contador ou empreendedor fazendo diferente? Porque você deve ser assim, julgado de certa forma. Mas você é contador, porque você está falando tudo isso? Eu acho assim que a contabilidade ela tem um papel muito importante na sociedade para levar essas pessoas para um próximo nível. É um bem necessário. É um bem necessário, né? É um bem necessário. Ela tem a condição e a oportunidade de levar as pessoas para o próximo nível, para melhorar a vida das pessoas, né? Só que tem um detalhe também, né? Do jeito que a gente falou que a informação ela é hoje acessível,
né? Para você ter acesso, você tem que buscar. Sim. Né? Não adianta você ficar sentado no sofá esperando que essa informação chegue para você. Da mesma forma, não adianta você ficar esperando também só que o contador chegue até você, né? Você precisa também buscar isso do contador. Então hoje a gente busca levar essa informação, mostrar que existe todo um contexto que o empreendedor ele precisa estar inserido para que o negócio dele evolua, né? Sim. E a gente leva assim a contabilidade como um empreendimento, né? Como uma atividade de compra e venda de serviços, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem a necessidade de fazer um exemplo lá, o controle financeiro da empresa dele, fazer a parte de contabilidade da empresa dele, registrar o funcionário, né? Calcular e apurar os impostos Sim. dele, nós temos o serviço a oferecer que atende a essas necessidades. Sim. E quando a gente está elaborando, né, criando o plano das ações que a gente vai colocar dentro do Meu Bairro Meu Negócio, no portal, tanto na área digital quanto no presencial, cara, a contabilidade sempre está lá em primeiro, assim, já por crença, né, de que tipo, precisa, mas é um mal necessário. Então, já para quebrar a crença, desmistificar essas questões. E também sabendo da importância. Eu vivenciei e eu vejo empresas que hoje elas têm dificuldades financeiras por não ter a contabilidade inserida no processo. Só está pagando um contador, limita o contador a agir dentro da empresa, porque eu digo assim que a permissão maior do empreendedor é permitir que a contabilidade faça parte, né? Sim. Eu falo que é o cinto de segurança, não basta eu pôr o cinto porque a polícia vai me multar. Eu tenho que pôr o cinto porque o cinto vai proteger a minha vida no momento de um acidente. E esse é um assunto muito importante, que o empreendedor permita que o contador, que a contabilidade esteja dentro do processo, tá? Sobre isso nós vamos falar logo depois dos nossos comerciais aqui, é coisa rápida, hein? A gente já volta. Olá, eu sou a Tati Chagas e esse é o nosso Alimente-se Bem de hoje. Vamos a mais uma dica. Coma de tudo. Um erro que muitas dietas cometem é restringir grupos alimentares. Virar vegetariano, comer só proteínas ou salada não são sinônimos de alimentação saudável. Ao invés disso, aposte no prato colorido, aquele que tem uma fonte de fibras, minerais, vitaminas e proteínas, legumes e hortaliças, proteínas e carboidratos. Essa é a melhor escolha. Você acabou de ouvir Alimente-se Bem. A qualquer momento a gente volta com mais dicas para você. 8h44. Sua música predileta na Rádio Jara. Muito bem, estamos de volta aqui e é um assunto que a gente podia ficar um ano aqui, né? Dá para fazer muito assunto. É muito assunto, né? E então, continuando a questão do permitir que o contador, que a contabilidade seja inserida no empreendimento, no negócio, até muitas vezes na ideia, né? Porque eu falo assim que se eu tivesse, dentro de tudo que eu já busquei fazer, antes de começar, sentasse com o contador e falasse assim, o que eu preciso? Onde que está você aqui dentro do meu negócio, que está só no papel por enquanto? Nossa, eu ia economizar muito dinheiro. O contador, ele pode te dar o rumo, né? Ele não vai falar como você vai vender, né? Isso é você que faz, você faz muito bem. Sim. Né? Mas ele pode falar aonde que você está errando, aonde que você está gastando, aonde que você poderia poupar mais, qual que é o valor ideal do seu produto. Né? Porque aí que você está falando, valor ideal, não é o que eu acho que dá lucro, é o preço ideal. É o preço ideal. Aí desse preço ideal nós temos algumas variações, né? Eu tenho o preço ideal, eu tenho o preço que esse produto está no mercado, né? Se o preço ideal que eu estou adquirindo esse produto e vou vender ele para ter uma margem de lucro considerável, né? Esse considerável ele flutua de acordo com o tipo de produto, tipo de empresa. Então não adianta mencionar aqui 10%, 50%, não vai resolver. Mas você tem um produto, tem uma margem de lucro, paga todas ali aquilo que precisa ser calculado e pago, e você tem um preço de venda ideal. Então se eu vender esse produto por X reais, eu vou ter uma margem de lucro de 10%, um exemplo.
né? Sim. Ele é meu preço ideal. Só que esse preço ideal, às vezes, está fora do preço de mercado. O preço de mercado está mais baixo. Então, quer dizer que eu estou dentro de um processo com alguma falha. Ou estou comprando mal, ou eu tenho uma empresa que está muito encharcada com uma série de outras coisas que eu preciso enxugar. Sim. Então, lhe dá também condição de entender como está a sua empresa e você buscar A contabilidade, a solução. desde que ela é permitida fazer parte de um negócio, e eu acho de um pilar fundamental para qualquer negócio, é ter a clareza. Eu estava dando exemplo agora aqui em off, né, que se eu quiser saber por que eu não estou conseguindo mexer em toda essa mesa aqui de instrumentos, o contador seria o cara que saberia onde apertar o botão certo. Mas não, eu estou tentando descobrir como é que faz, aí eu vou no Google e aí eu falo, cara, não me fala onde que é, me ensina. E essa, para mim, hoje é uma percepção, é a perca de tempo de muito empreendedor. Eu falo assim, olha, para você resolver isso aqui, é possível? Sim. Então, resolve. Eu acho que essa permissão, porque daí me libera tempo, agiliza o teu processo. Porque imagina você, quanto tempo você estudou para ser o que você é? Ainda não parou de estudar. Faculdade são 4 anos, né? Mas não para, né? Porque tudo muda, né? A legislação ela muda todos os dias, né? São milhares de normas que você precisa estar antenado para poder prestar um bom serviço dentro daquilo que a lei exige, né? Então você toda hora tem que estar estudando, renovando o seu conhecimento. Então seria de muito eu querer aprender ou me atualizar com aquilo que você não para de estudar há mais de 20 anos, né? Então é isso que eu digo, que a habilidade do empreendedor é se capacitar a fazer aquilo que ele é bom e permitir que outros façam parte, porque assim, eu digo que colocar a ferramenta contabilidade dentro de um negócio é inteligente, libera espaço de tempo, né? Exonera a cabeça, tipo, não fica pensando como eu vou resolver. Relaxar, eu acho que essa estrutura emocional ela acaba impedindo muito empreendedor de deixar que alguém faça parte, porque o contador ele não vai nunca, eu acredito que ele vai prejudicar um negócio, porque o reflexo do meu resultado também valida o teu trabalho. Sim. Você nunca vai querer que alguém se complique, né? Se o contador ele fizer uma ação que o que acontece pode ser erros, né? Sim. Todo mundo é falho, né? Mas se o contador comete uma ação deliberada para poder prejudicar um determinado empreendedor, não é? Isso conta de maneira negativa para o trabalho dele, lógico, né? Aquele empreendedor ele vai espalhar aquela notícia, né? Sim. E ainda mais, né? Ele pode sofrer sanções, né? O Conselho de Regional de Contabilidade, o CRC, que a gente chama, ele é muito atento para isso, né? Então, se você chega com uma denúncia de um contador que fez algo que não foi bacana, né? Ele vai investigar e vai punir aquele contador, caso seja considerado que houve realmente um erro, uma omissão, sei lá. Ou foi um ato deliberado, né? Tipo, então eu posso dizer assim que esse conselho ele defende o interesse do cliente do contador, de certa forma. Porque assim, se o contador não é de boa índole, o conselho fala assim, meu irmão, dá licença o conselho ele não defende o cliente, sim, né? Ele regula eu digo assim, o contador, né? A forma correta de trabalhar. Isso, ele regula o contador, né? Porque nós temos todo princípio, regras de conduta, regras éticas de executar o nosso trabalho. Eu digo assim que ele defende porque assim, se ele cuida da índole do contador, ele está me defendendo como cliente, né? Me dando um bom profissional, me conduzindo a ter um profissional à altura do que eu estou esperando. Exatamente, né? Que show de bola. Um abraço para o Aldeir, tá? É um contador que eu tenho aqui em Campo Grande, e o Clériston lá de Dourados. O Clériston é o que eu dei o exemplo agora há pouco em off também, que foi uma consultoria que ele prestou através do Sebrae, e quando eu percebi a magnitude, que não era uma encheção de saco ter um contador, e sim o quanto um contador, mas dentro do processo, porque eu permiti que aquilo acontecesse. Uhum. E aí a pontuação de cada item, né? Porque existe a contabilidade que a gente conhece, que é o contador que manda a guia, né? Uhum. Que é o incômodo, como você falou, né? Mas existe dentro da contabilidade vários setores, né? Fiscal, gerencial. Você vai trazer agora para o CDL, na próxima aula, se eu não me engano, é a formação de preço. Isso, né? A gente vai falar de precificação. Como isso pode ser valoroso, né? Você deu breves exemplos de
ter lucro, ter venda, será que está dando certo, isso aqui é positivo, o que parece que é lucro, será que é? Fecha a conta no final, né? Tem um exemplo assim que eu vi em algum momento, falando assim, uma pessoa, ela tinha uma precificação errada, né? Ela estava vendendo, mas ela não tinha observado ali os limites, nós falamos de preço ideal, né? Os limites do preço dele, enfim, ele estava tendo prejuízo nas vendas, né? Aí, com o prejuízo nas vendas, ele aumentou consideravelmente as vendas. Sim. Isso fez com que ela também aumentasse consideravelmente os prejuízos. Tipo, você vendia mais, perdia mais. Quanto mais ela vendia, mais ela perdia. Só pelo simples fato de não fazer a conta certa. Por não ter o controle, né? Se você faz isso de uma maneira consciente, né? Às vezes uma empresa ou outra ela perde num produto por condições de mercado mesmo, até para poder ter uma competição mais acirrada com determinado produto, e ela ganha ou no futuro com vendas maiores, ou ela ganha em outros produtos. Mas essa estratégia só é possível se você está alinhado com os dados, né? Se você está alinhado com as informações da tua empresa. Se você não tem informação, não adianta fazer isso, que você não sabe para onde que isso vai te levar. Né? Que eram os rumos que eu falei para você no começo, né? Sim. Com os números você entende os rumos. E aí, então, se você tem essas informações, você pode até vender com prejuízo determinado produto para uma ação específica, né? Mas se você não tem e você vende com prejuízo, a partir do momento que você vende mais, se você tem um preço baixo, você vai vender mais. Sim. Você vai vender com mais prejuízo, vai aumentar. Aqui entra uma carga questão negativa, né? Osimir, que muitos gurus da internet dizem assim: o empreendedor tem que arriscar, né? Legal, tá tudo certo. A vida é um risco, né? Estamos vivos, estamos em risco, né? Só que quando você traz uma estratégia dessa de precificação de um item, é arriscar calculadamente, é fazer o cálculo do risco, é você saber, ó, até aqui eu vou, a linha tênue ali de perder sabendo que estou perdendo, mas com tempo de ganho. Mas só dá para fazer isso se você tem um profissional, por exemplo, da contabilidade, porque centavos parecem não ser muito dinheiro, mas no meio de 1 milhão de itens vendidos... centavo não parece muito dinheiro, depende de quantidade dos centavos, né? Exatamente, né? Depende de quantidade de centavos. Você falou uma palavra muito importante, estratégia, né? Que essa questão do risco, né? Como que as pessoas... não, tem que arriscar. Não é se jogar do precipício sem paraquedas, né? Você tem que... Para você fazer qualquer tipo de ação, né? Você tem que ter uma estratégia. E essa estratégia você não consegue sem dados. A gente está falando muito de dados, porque eu acho assim, que para o empreendedor, pensando por esse outro lado, que inclusive que é o que lá a escola de varejo está fazendo, né? Colocar essas informações de uma maneira mais clara, esses dados de uma maneira mais clara, para que eles possam ser analisados e serem traçadas as estratégias. Sim. É importante ter os dados da sua empresa. Sim. Né? E o legal é você falar isso, e eu percebo que você tem uma pegada um pouco diferente, que tem a questão de treinar o processo, criar as informações, alinhar a informação, porque tem informação e não saber usar também não resolve a vida de muita gente. Mas você tem um perfil de profissional que também trabalha o comportamento, porque você traz a ideia, você condiciona a pessoa a se comportar diferente, porque não basta só ter informação, você tem que ter um comportamento condizente. Aí vem o teu diferencial, que eu percebi. Aí tanto de trazer o podcast, né, de falar abertamente, falar assim, cara, vem cá, eu vou te ensinar como é que é o imposto, né? Porque daí você consegue conduzir a pessoa a se melhorar como pessoa, e ali é onde que os resultados, eu acredito que acontecem a ter expressões que a pessoa fala, nossa, depois que eu aprendi tal coisa, ou o meu comportamento mudou, eu entendi. Porque dado por dado é tipo ler um livro em alemão, eu não sei ler alemão. Você vai ver um monte de coisa ali, um monte de letra, um monte de número, e não vai saber conectar esses números. Você falou uma palavra muito importante, você falou permita-se, né? Então, se o empresário ele não se permitir a esse conhecimento, ele não consegue evoluir além daquilo que ele já está, né? Eu acho assim que a maioria dos empresários que são de grande sucesso, eles foram buscando
aquilo fora da empresa dele, aquilo que ele não conseguiria suprir, né? Sim. Então ele tem uma pessoa que cuida de determinado setor, tem uma pessoa que compra, uma pessoa que vende, uma pessoa que administra, e ele faz a administração de todos esses setores. Isso seria o ideal, mas a gente está falando disso de uma grande corporação, uma grande empresa, né? Quando a gente leva isso para o empreendedor de bairro, para aquele pequeno empreendedor, aquela pessoa que está começando agora, ele precisa nele mesmo adquirir todas essas condições. Ele vai conseguir fazer isso muito bem para todas? Dificilmente. Mas à medida em que ele vai evoluindo o negócio dele, ele pode ir também buscando esses auxílios, né? Dizer assim, mesmo que seja só eu na minha empresa, eu tenho que ter os setores bem definidos. Exatamente. Show de bola. Luzimir, cara, já tá, olha, 1 hora de conversa, eu já tô no final aqui do programa. Eu quero fazer um convite para a gente voltar mais vezes, porque o assunto é tão importante, não tem como crescer desordenadamente. Só, vamos lá, uhul, se arriscar e vai dar certo, né? Uhum. Deus tá junto, né? Mas Deus deve falar assim, meu Deus do céu, calma, filho, alinha aí a tua vida de organização. Cara, obrigado, assim, por ter se disponibilizado vir aqui. Fala um pouquinho do teu podcast e a gente pensar em também trazer um conteúdo, mais conteúdo, onde que as pessoas te encontram, tá? No podcast ou nas tuas redes sociais ou na Contili, na Contabilidade. E deixa uma mensagem final aí para as pessoas poderem também entender que você é amigo, né? Você não é o inimigo. Então, a gente tem lá no nosso escritório, né? O nosso escritório é Contili, Contabilidade Inteligente. Estamos aí no mercado há muitos anos, né? Mais de 20 anos aí de contabilidade. E nós vamos nos transformando ao longo do tempo, né? E nesse processo de transformação, nós abrimos agora esse ano um podcast em que a gente leva vários empreendedores. O objetivo do podcast é levar os empreendedores e falar primeiro dos próprios negócios, né? Cada um às vezes tem uma particularidade diferente. Já falei com pessoas que mexem com vistoria de veículos, nutricionistas, pessoas que têm, que nem vocês aqui, na verdade um pouco diferente, que falam sobre sites, pessoas que... Falei esse tempo atrás com uma pessoa que mexe com o mercado financeiro, com trade. Então assim, a gente leva conteúdo variado nos podcasts, falamos dos conteúdos dessas pessoas, o que essas pessoas fazem, mas também como que elas empreendem dentro desses setores, né? O objetivo é que possa levar cases diferentes, levar ideias diferentes e até de repente insights para que as pessoas possam aplicar nos negócios dela, né? De repente algo que deu certo para um pode dar certo para outro, né? Então a gente busca esse tipo de conteúdo dentro do nosso podcast, chama ContiliCast. ContiliCast, show de bola. Né? E estamos à disposição no escritório, né? Pode fazer contato com a gente pelos e-mails. Tem um e-mail, né? contato@contili.com.br. Pode também nos encontrar nas redes sociais. Tem o @contilicontábil no Instagram, né? No Facebook também, no Facebook não tem arroba, né? Contili Contábil, joga lá e vai aparecer a gente. É bem facinho. Contili você já vai encontrar lá, porque foi assim que eu fui pesquisar e é bem rápido mesmo. Digitou Contili, já vai encontrar. Show de bola. Zimir, muito obrigado mais uma vez, tá? Parabéns pelo teu posicionamento diferenciado no mercado, e isso é muito importante. Para o empreendedor, ele precisa ter pessoas assim, senão só tem aqueles vendedores de coisas, né? Como todo mundo vende. Você realmente consegue se diferenciar, tá? Ansioso pela próxima aula, tá? Lá na Academia de Especialização do Varejo, da CDL, tá? E também vamos combinar assim, eu quero que você volte para a gente poder falar mais sobre isso. Show de bola, e espero você no ContiloCast. Vamos lá, vamos combinar isso, vamos anunciar. Gente, muito obrigado pela sua participação, já estamos estourando nosso horário aqui. Estamos além do limite, porque agora vai começar o programa Sem Limites, tá? Que conecta aí o teu propósito de vida às suas ações. Fiquem com Deus, um forte abraço e quarta-feira a gente volta aqui com mais empreendedorismo.